Deus seja sempre louvado. Muito bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã de ressurreição, né? Domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Nós desejamos a todos uma manhã de muita bênção, de muita graça de Deus no seu coração. Sou o pastor Walter Cunha, pastor da Igreja Batista Betel, em Barreiras, aqui no oeste da Bahia. Nós daremos continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, tomando por base a revista A Cruz de Cristo, da editora Cristã Evangélica. Nós já temos apresentado esse trabalho para vocês em outras oportunidades. Esta lição de hoje, que é a lição de número 16, intitulada A Cruz e a Santidade. Lição 16.3, A Cruz e a Santidade. Essa lição está fundamentada no livro A Cruz de Cristo. É um livro de autoria de John Stott. John Stott, aquele pastor inglês, anglicano, que deixou um legado muito grande para toda a cristandade. É um livro da editora Vida. Vale a pena ler e estudar esse livro. Nós estamos tomando como base para esse estudo o texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, verso 16 a 25. Fique conosco nesta ministração que Deus com certeza falará ao teu coração. A cruz e a santidade. Gálatas 5, 16 a 25. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias ou glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o teu bondoso Espírito ilumine as nossas mentes, Senhor, de tal maneira que possamos ministrar a tua palavra debaixo da tua graça. E a todos aqueles que nos ouvem possam também ser igualmente iluminados para compreenderem a riqueza e a profundidade da tua palavra. Dá-nos, Senhor, corações dispostos a te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Louvamos ao Senhor pela sua palavra. A cruz e a santidade. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amado irmão que nos assiste, falar sobre santidade exige recapitularmos alguns conceitos, né, que a gente precisa rever. No Antigo Testamento, vocês que estudam a palavra de Deus, está lá registrado em Êxodo 39, verso 30 e 31, né? O sumo sacerdote era o sacerdote principal, né? Dentre os levitas, a tribo sacerdotal. Ele tinha toda uma vestimenta que ele usava, né? E que nós não vamos entrar aqui no mérito do significado de cada uma daquelas coisas, mas sobre a sua cabeça havia uma mitra, aquela peça que era usada sobre a cabeça. E fixada esta mitra na testa havia uma lâmina, era uma lâmina toda de ouro puro, né, na qual estava na forma de gravura, de gravação, né, impressa ali, gravada, a seguinte expressão: santidade ao Senhor. Êxodo 39, verso 30 e verso 31. Isto significava que o sumo sacerdote era separado para uso exclusivo de Deus. Mas não apenas isso. O sumo sacerdote representava toda a nação de Israel. Tá? Então, quando o sumo sacerdote usava aquela lâmina na testa, presa à sua mitra, mostrando esta frase para que todos vissem, santidade ao Senhor, estava querendo dizer que toda a nação, todo o povo, por ele representada, né, era também separado para uso exclusivo de Deus. E esse é o sentido de santidade, um dos sentidos de santidade no Antigo Testamento, que nós queremos nos apropriar dele para trazermos para nosso estudo de hoje. Então, santificação é ser separado para uso exclusivo de Deus, próprio de Deus. Um povo que foi separado dentre outros povos para cumprir um propósito divino, fazer a diferença, separar o santo do profano. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando nesta manhã e que o apóstolo Paulo vai se referir aqui na carta de Gálatas. Muito bem. A própria pessoa de Deus no Antigo Testamento, ela é definida como Kadosh. Kadosh é uma palavra hebraica que quer dizer santo. Então, a pessoa de Deus é santa, né? Levítico 20, verso 26. Levítico 20, verso 26, diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separar-vos-ei dos povos, para serdes meus. Amados irmãos, aqui nós vemos duas coisas grandiosas. Primeiro, que nosso Deus é santo. Tudo que há em Deus é santo. Aliás, nos estudos teológicos, a gente diz que a santidade é o atributo dos atributos, tá certo? Porque a santidade de Deus envolve todos os seus demais atributos. O amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa, né? A bondade de Deus é santa bondade,
a longanimidade de Deus é santa, né? Tudo que há em Deus é santo. Tá? Então, por isso a gente diz que é o atributo dos atributos. Todos os demais atributos de Deus estão envoltos em sua santidade. E a segunda parte aqui de Levítico que nos desafia, sendo esse Deus santo, ele nos diz que nos separou de entre outros povos para serdes santos. Sede santo porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E aí vem o grande desafio, é vivenciar esta santidade de Deus, essa santidade divina, possuindo uma natureza pecaminosa como a que temos. Como conviver com esta exigência divina e ao mesmo tempo de santidade e ao mesmo tempo também vivenciarmos aquilo que já sabemos dentro de nós mesmos, que temos uma natureza caída no pecado, fraca. Jesus disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E a gente tem consciência exatamente disso. Paulo vai dizer que ele tinha uma luta interior, né? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e que encontrava dentro dele essas duas naturezas, né? Uma natureza redimida, na qual o Espírito Santo de Deus veio habitar, fez habitação em nós, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e a velha natureza adâmica ainda viva, tentando nos levar para os desejos que não agradam a Deus. O próprio apóstolo Paulo, no texto de Gálatas, nos ensina a solução para esta questão. Ele vai dizer que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências, só para a gente relembrar, são desejos, né? Desejos ardentes. Tá? Então, aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, deve também crucificar a carne com suas paixões, com seus desejos, de qualquer natureza, viu? Às vezes quando a gente pensa assim em paixões, a gente pensa somente no campo da sexualidade, mas é verdade que essas paixões, elas dizem respeito a todo e qualquer tipo, né, desses desejos ardentes que fluem dentro da nossa alma. Mas tem uma palavrinha aqui que nos chama a atenção, que a gente precisa também conceituar. Assim como fizemos com santidade, a gente precisa conceituar o significado de carne na Bíblia. Tá? Crucificaram a carne. O que é que o apóstolo está dizendo com isso? Irmãos, segundo o professor Fred Roland, estudioso da Palavra de Deus, em seu trabalho O Conceito de Carne, Sarx, na Teologia Paulina, publicado pela Revista Batista Pioneira em 2017, o termo sarx, que significa carne em grego, ocorre 147 vezes no Novo Testamento, das quais 91 vezes nos escritos de Paulo. Então a gente precisa entender o significado desta palavra, porque no Novo Testamento ela assume vários significados. Eu vou citar somente alguns que eu julguei ser os principais, mas existem outros, tá certo?
Então, sarx, que significa no grego carne, né? Segundo esse autor citado, o Fred Roland, professor Fred Roland, sarx aparece no Novo Testamento significando corpo físico, carne como sendo corpo físico. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 39, está escrito assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais. Ora, aí a palavra sarx, carne, tem o significado de corpo físico. Nós poderíamos então ler assim: nem todo o corpo físico é o mesmo. Um é o corpo físico dos homens e outro é o corpo físico dos animais. Então aí está sendo utilizada nesse sentido. Mas a palavra sarx, carne, também é utilizada de modo uma designação genérica da humanidade. Quando eu quero me referir também à humanidade, a Bíblia usa esta expressão. Efésios, capítulo 6, verso 12, vai dizer assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, o apóstolo aí está usando a palavra carne para significar humanidade. E ele, para ser mais enfático, ainda usa a palavra sangue para dar essa conotação. Então, nossa luta é espiritual e não contra a humanidade, contra os homens, de um modo genérico. Tá certo? A palavra sarx, carne, também no Novo Testamento, ela é utilizada como uma relação de parentesco humano. Em Romanos 9, verso 3, Paulo diz assim, referindo-se aos judeus, ele vai dizer: que são meus parentes segundo a carne, né? Que são meus parentes segundo a carne. Em outro versículo ele vai dizer que Jesus Cristo procede de Davi segundo a carne, ou seja, segundo a sua descendência. E grau de parentesco, aí a palavra carne está sendo utilizada para designação de parentesco. Mas eu quero me ater ao significado de carne como sendo uma realidade que se opõe a Deus. Há uma realidade que se opõe a Deus, a nossa natureza humana, caída no pecado, que se opõe a Deus, que faz oposição a Deus, que busca se inclinar, tender para os desejos carnais. Os desejos carnais. Gálatas 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Gálatas 5, 17. Pois a carne, a natureza pecaminosa, olha, se você substituir assim como faz sentido, ela é contrária à ação do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Tá certo? Então, isso é importante nós entendermos. Estudaremos então sarx, carne, neste último sentido. Carne como sendo a natureza humana, fora da influência divina, tendente ao pecado e em oposição a Deus. Desde que o homem, lá no Jardim do Éden, pecou, né?
os nossos pais segundo a carne, né? Nossos pais segundo a carne transferiram para nós esta natureza carnal. Esta natureza carnal. Então, irmãos, há de se perguntar, e de onde eles adquiriram essa natureza? Eles adquiriram da antiga serpente de Satanás. É interessante, irmãos, que na figura simbólica do Gênesis, né, apresenta Satanás como sendo uma serpente, né? A serpente tem hábitos assim diferenciados, né, dos outros animais. Ela procura ficar quieta, ela dá o bote somente na hora que ela julga confiante para tal, né? E isso de alguma forma representa a ação do inimigo. Ele age também da mesma forma, é o modo operante do inimigo, né? Espera a oportunidade, espera o momento, espera a fraqueza, age com engano. E é interessante que a picada da serpente, apenas 2 furinhos, aparentemente insignificantes. Se fosse representar aí Satanás como sendo um jacaré, aí não faria muito sentido, né? O jacaré, quando dá uma mordida com as suas mandíbulas, ela pega e depois arranca a perna fora, destrói quando é um animal. Mas a serpente apenas 2 furinhos. Mas só que de modo diferente, ela inocula na vítima o seu veneno, a sua natureza venenosa. E foi exatamente isto que Satanás fez. Ele inoculou na humanidade, representada ali por Adão e Eva, a sua natureza venenosa, diabólica, enganadora. E esta natureza vem sendo transmitida de geração a geração. Voltemos ao livro de Gálatas. John Stott tenta fazer uma classificação das conhecidas obras da carne. As conhecidas obras da carne. Ele tenta fazer uma classificação dessas ações pecaminosas produzidas pela nossa natureza caída. E aí ele pega os versos 19, 20 e 21 e faz uma classificação. No verso 19, as obras da carne são conhecidas, as quais são. Aí John Stott pega e classifica como imoralidade sexual. Imoralidade sexual seria o primeiro bloco de obras da carne. Prostituição, impureza, lascívias são sensualidade exagerada. Então, no primeiro bloco das obras da carne, sai na frente aí desse bloco as imoralidades da sexualidade. Quando a gente cita apenas essas, como a Bíblia fez, não significa dizer que só sejam estas, tá certo? Mas estas estão representando este bloco, a ala de frente das obras da carne, para fazer uma analogia com o carnaval, né? Então sai na primeira fileira a imoralidade da sexualidade. Aí você possa pensar
todo tipo de imoralidades sexuais, além dessas que estão aqui citadas: prostituição, impurezas, lascívias, sensualidades exageradas e tantas outras coisas vão formar esse primeiro bloco da frente. Em seguida, nós vamos ter idolatria e feitiçarias. E aí John Stott vai e classifica essas obras da carne como obras de apostasia da fé, engano religioso, religiosidade fora do propósito de Deus. Isso também é obra da carne. Toda falsa religiosidade, e aí ele classifica como idolatria, todas as vezes que você coloca um ídolo no coração, e aquilo assume, ou aquele objeto, ou uma pessoa, ou um bem, ou dinheiro, ou poder, seja o que for, assume o lugar de Deus na sua vida, aquilo é idolatria. É idolatria e é obra da carne. Feitiçaria, e aí entenda feitiçaria no sentido mais amplo da palavra, como obra de engano, né? A religiosidade enganosa, a religiosidade que tenta mascarar os homens, que põe máscaras sobre o rosto dos homens para que ele não seja visto como de fato ele é. E toda forma de incredulidade contra a palavra de Deus, toda forma de descrença na obra redentora de Cristo Jesus na cruz, tudo isso, heresias, são obras da carne. Muitas vezes a gente fica pensando que heresia, ela é fruto de um engano teológico, mas na verdade 99% das heresias elas nascem de uma vaidade pessoal, de querer dizer aquilo que ninguém nunca falou, de se mostrar superior a todos, e isto tem levado muita gente o buraco profundo da heresia, o abismo profundo da heresia. Esse é o segundo bloco. Tem muita gente aí com a Bíblia na mão dentro deste bloco da apostasia da fé. Depois, em seguida, John Stott faz um terceiro bloco, uma terceira ala, que é dos desajustes de relacionamento interpessoal. Ele então vai colocar inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas. Tudo isso vai formar um bloco muito grande, e esse tinha que ser grande mesmo, porque o bloco das dissensões, dos desajustes, dos desajustados no relacionamento, é um bloco muito grande, né? É o bloco dos desajustados nas relações interfamiliar, nas relações de trabalho, nas relações na igreja, de vizinhança, das relações políticas, né, partidárias. Em todos os sentidos a gente vê estas manifestações da obra da carne, pelejas, facções, partidarismos, invejas, iras, inimizade, contendas. Tudo isto fazem parte do terceiro bloco, terceira ala das obras da carne, os desajustados de relacionamento. E o quarto, talvez não sendo o último, né?
Mas o quarto aqui citado, que Stott classifica, são os dos apetites descontrolados. Apetites descontrolados. Bebedices, orgias. Orgias aí no sentido da glutonaria, era isso que Paulo tinha em mente. A bebedeira desenfreada, a glutonaria. Naqueles tempos da Grécia e da Roma antiga, né, eles iam para aqueles banquetes oferecidos, sobretudo, ao deus Dionísio, que também é representado como Baco, né, de onde vem a palavra bacanal. Dionísio e Baco é a mesma, um na cultura grega, outro na cultura romana, tá certo? De onde vem a palavra bacanal. E ali eles se embriagavam. Baco, deus do vinho, bebiam, comiam exageradamente. Me desculpem, mas eles faziam o seguinte: quando estavam já abarrotados, iam para o lado de fora, colocavam o dedo na garganta para fazer vômito e depois voltavam para comer outra vez, para continuarem comendo e bebendo. Apetites descontrolados. Isso também é pecado? É obra da carne. É obra da carne, sim. Então, esse é o quarto, mas talvez não seja o último bloco, a última ala das obras da carne. Ainda tem outras que Paulo citou estas apenas como exemplo para que nós não andássemos nelas. Bom, amados irmãos, no livro de Gálatas, que é o livro da liberdade cristã, Paulo chama a atenção de um determinado aspecto. Ele vai dizer assim, que nós não podemos usar da liberdade que temos em Cristo para dar lugar à carne, à manifestação da carne. Não podemos usar da liberdade, da nossa liberdade que temos em Cristo para dar lugar à carne. A nossa liberdade em Cristo não deve ser pretexto para autoindulgência. Repito, a nossa liberdade em Cristo não deve ser pretexto para autoindulgência. O que é autoindulgência, pastor? Bom, autoindulgência é a tendência da pessoa que busca desculpar os seus próprios erros ou de aceitar com facilidade os seus defeitos. Tolerância consigo próprio. A autoindulgência é aquela pessoa que busca então, é um autoindulgente, busca então estar sempre justificando, se desculpando pelos seus próprios erros, e ele aceita com facilidade os seus defeitos. Ele diz: eu sou assim mesmo, me compreenda. É porque eu sou assim, não é porque eu quero. Coitadinho de mim. Eu não tenho forças. Às vezes até penso em não fazer, mas quando vejo, já estou fazendo. E ele vai levando a sua vida nesta autoindulgência,
permanente, se justificando, aceitando seus defeitos como sendo naturais. Mas eu quero dizer para você que tudo isto são obras da carne. E aquele que está em Cristo já tem que crucificar as obras da carne. Não devemos justificar nossos erros e não podemos brincar com os nossos valores. Não podemos justificar os nossos erros, viver justificando nossos erros. Nem tampouco brincar com os nossos valores. Valores são valores. No livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 14, nós temos a história de Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus, mas que era autoindulgente. Desculpava os seus erros, brincava com o pecado. Sansão é uma figura que retrata com fidelidade alguém assim autoindulgente, que brincava com as questões da carne, que buscava sempre estar se justificando, aceitando seus próprios defeitos, não tinha noção de perigo. Ele ia até o limite do despenhadeiro e dizia: daqui eu não caio, não vou cair, e voltava. Estava sempre nestes limites aí. E de vez em quando até descia o despenhadeiro e subia de volta. E é o exemplo de uma pessoa que foi escolhida por Deus. Era um nazireu, alguém que tinha uma missão dada por Deus. Mas ele brincou, envolveu-se com Dalila, e no colo de Dalila ele foi destruído. Brincou com o engano e foi enganado. Brincou com o pecado e foi tragado. John Stott diz que a carne tem que ser crucificada. Não devemos acariciá-la, nem lhe dar estímulos. Pelo contrário, dizia Stott, devemos rejeitá-la juntamente com os seus desejos. Não podemos ter os pecadinhos de estimação, os quais a gente embala no nosso braço, acaricia e faz dele uma convivência permanente. Lutero escreve que a carne deve ser crucificada, de modo que, embora esteja ainda viva em nós, ela não possa realizar o que faria, pois se encontra atada de pé e mãos e firmemente pregada na cruz. Ainda que viva, mas amarrada, atada, com os pés e mãos presas, bem fixadas na cruz, para que ela não tenha lugar para destruir as nossas vidas espirituais. Amados irmãos em Cristo Jesus, Lutero também disse que muitas vezes a gente não pode impedir que um mau pensamento venha à nossa mente. Assim como a gente não pode impedir que um passarinho pouse sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir sim que esse passarinho faça um ninho na nossa cabeça, tá? Uma coisa é um pensamento na cabeça, outra coisa é um ninho de Satanás na cabeça, né? Um abismo puxa outro abismo,
E à medida que você vai dando lugar, evasão a tudo aquilo, aquilo vai tomando uma forma destruidora nas nossas vidas. Ainda Stott vai afirmar: se não crucificarmos a nossa carne, logo descobriremos que em seu lugar estamos crucificando novamente o Filho de Deus, expondo a vergonha. Se não crucificarmos a nossa carne, logo descobriremos que nós, ao invés de crucificarmos a nós mesmos, a nossa natureza caída, pecaminosa, estaremos crucificando novamente o Filho de Deus, o expondo à vergonha perante os homens, por causa do nosso mau testemunho, por causa da nossa má conduta, do nosso mau exemplo. O nome de Jesus será outra vez escarnecido pelos homens, e o Senhor novamente crucificado por causa de nós. Mas Paulo, aí no livro aos Gálatas, no verso 21, ele nos mostra a consequência do não crucificar a carne. E eu vou me ater simplesmente ao que está escrito aí no verso 21. Consequência do não crucificar a carne, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você quer coisa pior do que isto? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já vos preveni. Consequências do não crucificar a carne. Mas, amados irmãos em Cristo Jesus, se nos serve de deleite, o texto de Gálatas também nos fala da diferença de uma vida no Espírito. O fruto do contrário de tudo isso que nós acabamos de falar. O fruto de uma vida que se vive no Espírito Santo de Deus. É uma vida diferenciada. Aí você pode me perguntar, como podemos fazer para que o Espírito então prevaleça sobre a carne? Paulo nos responde dizendo: depende da atitude que adotarmos para cada um deles. Devemos crucificar a carne e viver no Espírito. Aquele que você alimentar mais, esse vai vencer no seu interior. Aliás, já se contou muito aí a história do homem que tinha 2 cachorros e botava para brigar, né? E tinha um cachorro preto e um cachorro branco, né? E ele apostava com os amigos qual cachorro queria ganhar. No dia que ele queria que o cachorro branco ganhasse, então ele deixava o preto sem comer, 2, 3 dias. E ficava fraquinho, aí apostava no branco e o cachorro branco ganhava. E ele, com isso, na esperteza, obra da carne também, esperteza é obra da carne, né? Ganhava dinheiro com isso. Quando ele queria que o cachorro preto ganhasse, ele apostava tudo no cachorro preto e não dava comida ao cachorro branco. E aí o cachorro preto vinha e latia mais forte, e o cachorro branco saía correndo e derrotado.
Assim também, meus irmãos, é a nossa vida espiritual. De Adão herdamos aquela natureza caída. De Cristo Jesus, quando o aceitamos, recebemos do seu Espírito. Nos tornamos um com Ele e herdamos de Cristo Jesus, o segundo Adão, a sua natureza rediviva, ressuscitada. E o Espírito de Cristo Jesus agora habita em nós. Só que aí passamos a ter este dilema. E aquele a quem você alimentar melhor sairá vencedor no seu interior. Devemos crucificar, matar as obras da carne. Mas devemos viver e andar no Espírito de Deus. Quando vivemos no Espírito, que se traduz em manter comunhão permanente com Deus. Viver no Espírito é viver em comunhão permanente com Deus. Isso é que é viver no Espírito. Logo, o fruto deste relacionamento se manifesta nas nossas vidas. Você não vai fazer força para dar estes frutos. Assim como uma árvore não faz força para dar o seu fruto, assim também aquele que anda com Deus, que anda no Espírito, que já crucificou as obras da carne, ele naturalmente passa a manifestar os frutos do Espírito no seu viver diário. Como consequência de um relacionamento com Deus permanente, duradouro, firme e consistente, ele passa a também produzir frutos que demonstram a sua comunhão com Deus. E aí, Paulo mostra alguns também, não são todos, mas alguns que ele cita aqui dos frutos do Espírito no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, longanimidade, tolerância, benignidade, qualidade daquele que é benigno, que gosta, que sente prazer em fazer o bem, bondade, fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. Esse fruto anda em baixa nos nossos dias, tá certo? Fidelidade, lealdade. Esse fruto anda muito em baixa. Em outra oportunidade falaremos mais um pouco disso. Mansidão, domínio próprio, autocontrole. Quanta gente está precisando dos frutos, de vivenciar esses frutos do Espírito, descontrolados, infiéis. Mas aquele que anda com Deus, vive com Deus, manifesta em todo lugar o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, concluindo, em Romanos capítulo 6, capítulo 8, verso 6, o apóstolo Paulo nos mostra a importância de tudo que nós já falamos aqui. O valor de tudo que nós já dissemos. E ele sintetiza em uma frase. Romanos
8, verso 6. Grave aí no seu coração. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós estamos tratando de uma questão crucial, de uma questão decisiva. Quem se inclinar para a carne, se inclinou para a morte. Quem tender para o espírito, se aproxima da vida e da paz. Amém. O que é que você quer fazer da sua vida? Morte ou vida e paz? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Que Deus nos abençoe e nos ensine a andar nos seus santos caminhos. Amém. Amém.